Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Olivia e vim fazer a leitura para o signo de Câncer. É leitura coletiva, tá? Então não vai ressoar para todo mundo. É leitura temporal, pode estar acontecendo agora, vir a acontecer em outra época, ou já ter acontecido. Então é, é preciso adequar, né, ao teu momento, à tua situação, tá? Às vezes ela está espelhada também. Se quiser, tiver interesse em uma leitura particular, eu ainda tenho alguns horários, tá em promoção até o dia 30, tá? Tá fixado aqui as informações no primeiro comentário. Não esquece, deixa teu like já no começo, tá? Porque a gente, né, acaba ouvindo a mensagem e esquecendo depois. Então, por favor, dá essa força aí, tá? Tem hype também, se gostar da mensagem, se servir pra ti, pode dar o hype também, ajuda o canal a crescer, tá? Vamos, isso aí, vamos agora canalizar quais as energias que o universo e a espiritualidade tem para trazer para o signo de Câncer, para essa última semana de setembro. O que que o universo tem para Câncer para essa última semana? Câncer. 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 Opa. Um 10 de paus e um pajem de pentáculos veio em bloqueio, tá? Posição de bloqueio. Parece que tá havendo uma dificuldade aqui de deixar alguma coisa, né? Que tá causando, né? Que tá com peso, né? E partir, né? Para uma outra jornada aqui, começar alguma coisa, né? Porque os pajens, eles estão começando, né? Eles estão indo entregar. Parece que tá havendo uma dificuldade aqui de passar dessa etapa, né? Para outra. Os pajens são inocentes, são jovens, né? São cheios de energia. Rainha de fogo. Aqui 6 de espadas. Olha, gente, podemos estar falando aqui de um relacionamento de filhos com mãe, tá? Me veio aqui muito aquela ideia de querer ir embora, né? E não conseguir. Caíram duas ao mesmo tempo, tá? De querer ir embora, né? Querer sair. Aqui, a rainha, ela, sim, me parece uma energia mais forte, né? Nossa Senhora. E temos a torre. Aqui depois de um 7 de copas. Mas temos também um 6 de paus, 6 e 6, né? Então, isso aqui é buscar a paz finalmente, tá? E quando tu não aguenta mais uma situação, e daí a única opção agora é dar as costas e ir embora, né? Só que me parece que essa situação aqui, ela tá muito travada, né? Parece que essa pessoa aqui, não sei se são vocês ou
tá? Estão ainda presos, né? Ainda carregando um fardo muito pesado e não conseguem se libertar, né? Não conseguem sair, partir, fazer alguma coisa nova. Porque a rainha de fogo, ela tem é como se ela estivesse impedindo esse processo aqui de acontecer. O pajem, ele tá de lado, então ele não consegue partir. E eu falei, né, que eu tinha a impressão de que a rainha era uma mãe, tá? Ou pode ser também um relacionamento, de uma, né, de uma pessoa mais velha, tá? Mas é que tá uma energia feminina que tá muito forte, né? E aqui, uma pessoa mais jovem que quer construir o seu próprio caminho, tá? Principalmente por ser um pajem de pentáculos. O pentáculos, ele é um tanto, né? Apesar dos pagens serem mais impulsivos, mais inocentes, né? Mais irresponsáveis, o pajem de pentáculos e o de copas, ele traz, né? Uma coisa mais responsável, digamos assim, porque os pentáculos é uma coisa mais demorada, né? E então essa pessoa, é como se essa pessoa que quisesse construir a sua vida, o seu futuro, e tem uma barreira, tá? Pode ser trabalho também, né? Pode ser uma figura de autoridade aqui, né? Que tu tá querendo aí, né, ser promovido, tá? Ser, né, ganhar alguma coisa mais promissora, né? Mas não consegue, né? Não consegue deixar de ser um pajem ali. Tem sempre aqui uma energia que barra a tua... E aqui, né, seja a mãe em relação a um filho, filha, né? Seja um patrão, uma patroa, tá? Seja um relacionamento amoroso, né? De uma pessoa que me parece mais velha, né? Ou mais experiente, pelo menos, tá? Pode ser também, né? Uma pessoa tem mais experiência aqui e tá impedindo essa outra de trilhar o seu próprio caminho, né? Fazer as suas escolhas aqui. E é exatamente de escolhas que está se falando aqui, né? Parece que isso está condicionado, tá? Esse impedimento aqui é um condicionamento de que só vai ter sucesso, né? Se tu ficar aqui, sabe? Sob a minha tutela. Porque se qualquer coisa, outra coisa que tu escolher, né? Vai ser um fracasso. Olha aqui, essa carta aqui é de sucesso, de reconhecimento, e essas duas cartas aqui são de destruição. Isso aqui é de más escolhas, né? Ou de muitas opções, e que é muito provável que tu vai escolher uma errada, porque tem duas coisas boas ali, o resto é tudo caos, né? O resto é tudo engano, é mentira, é ilusão. E aqui é caos. Então, escolhe outra coisa e é isso que vai acontecer na tua vida, tá? Tu tá achando que se tu for embora, tu vai alcançar o sucesso, mas vai ser E me parece que é isso que é essa pessoa aqui, essa energia aqui está, né, tá fazendo essa pessoa acreditar, né? E aqui veio mais uma copa duvidosa. Aqui temos o 4 de copas, né? Que é uma pessoa ali de braços cruzados, tá? E ela não quer ver, né? Que tá sendo oferecida para ela. Tá, pode ser aqui... Está falando aqui da necessidade, né? De fazer outras escolhas, tá? Eu sempre recebi tudo nas minhas mãos e não fiz nada por mim sozinho, né? Só que isso chegou a um ponto que
eu tenho a necessidade de fazer o meu próprio caminho, mesmo que eu cometa erros, né? Talvez esses erros sejam necessários para o meu crescimento, tá? Só que aqui a gente vê aqui, ó, aqui no fundo temos olha aí, a morte. A morte que é um recomeço, né, gente? Deixar para trás as coisas, né? Aqui tem um cavaleiro, aqui tem outro, tá? E aqui, ó, um 10 de ouros. Então, talvez essa copa aqui sendo oferecida, né, seja uma maneira de dizer, tem um monte aqui tem também, né, mas só uma. É necessário que tu saiba agora, né, escolher esse novo, porque essa copa aqui, ela representa um as, né, um as de copas, a carta do as é isso aqui, é uma mãozinha numa nuvem, então é como se estivesse ofertando de novo, né, porque veio o as, veio o 2 de copas, o 3, e agora veio no 4, o as volta como dizendo, olha, eu ainda estou te ofertando isso, né, mas acontece que eu já vi aqui como é que é, e agora eu quero uma coisa diferente, tá? Aqui, puxa vida, o que vem dessa energia aqui é bem pesado, hein? É bem pesado, tá? É uma pessoa que espero que não sejam vocês que estejam nessa energia, porque isso é uma coisa muito negativa, tá? Porque às vezes a gente faz as coisas achando que tá fazendo o melhor, que tá oferecendo o seu melhor, né? Que faz até com uma boa intenção, tá? E principalmente quando se relaciona a filhos, né? A gente acha, bom, eu sei o que é certo, eu já passei por isso, então eu tenho que aconselhar, eu tenho que dizer para ele ou para ela como é que ela tem que viver, como é que ela tem que seguir, né? Porque se ela fizer determinadas escolhas, vai dar tudo errado. Ela não pode se afastar de mim, então não sejam essas pessoas, gente. Eu sei que é difícil, né? Eu também tenho filhos, meus filhos já saíram de casa também, então já tomaram as decisões deles, erradas às vezes, certas outras vezes. O importante é que aprenderam, né? Aprenderam com as próprias experiências, e isso é o importante, tá? Então, isso aqui fala um pouco disso, né? Mesmo que a torre caia, né? E que tu tenha que passar por muitas coisas aqui, ó. Nós temos a morte aqui, e aqui tem o 10 e outro 10, tá? Então, seria o julgamento, né? A carta oculta do julgamento. E daí nós teríamos aqui as 3 cartas de escorpião, aliás, né? A torre, a morte e o julgamento aqui, né? Juntando essas 2 cartas. Então, seria uma avaliação, né? Do caminho que eu tenho que tomar, das escolhas que eu tenho que fazer agora, porque agora é um outro processo. Olha, tá muito forte isso aqui para essa coisa mesmo de filhos, tá? De sair de casa, de tomar né, as suas decisões, tomar seu rumo aqui mesmo, aí vai quebrar a cara. Aqui também pode estar falando disso, né? De tu ter criado uma expectativa, né? De construir de ajudar, né? De levar ele a construir, ele ou ela, né? Teu filho, filha, a construir um caminho que tu achava que era melhor, né? E ele fez as escolhas dele, quebrou a cara, né? E daí ainda daí tu entra naquela coisa de, mas eu estou aqui ainda, né? Se é essa situação, tá? O que as cartas estão dizendo é, deixa ele fazer o caminho dele, tá? Ela, né? Deixa essa pessoa aqui, ela tem que fazer as próprias escolhas para aprender também. Aprender, né? A cair e levantar e seguir em frente. Deixa quebrar a cara, deixa se frustrar, deixa sofrer, porque não existe crescimento sem sofrimento, infelizmente.
né? A gente sabe disso. E aí é que tá, né? Esse processo todo aqui, ó, olha que bonito. As 4 cartas do fundo, ó, a roda da fortuna ainda, ó, tá? Temos a morte, então, mesmo depois aqui de ter percebido, né, que esperava que ia ser fácil, né, que ia ter muitas opções, mas as coisas não aconteceram como eu imaginava, tá? E daí, apesar das frustrações aqui, de tu ter calculado, né, de tu ter imaginado que ia dar tudo certo, houve a necessidade de quebrar a cara para então crescer, né? Crescer, esse renascimento aqui, né? Porque a morte traz o renascimento. Esse renascimento aqui, ele só pôde acontecer depois do caos, tá? E aí vem aqui vem o 10 de ouros, é uma carta lindíssima, aliás, as duas, né? As duas aqui, os 3 10 aqui. Interessante, hein? Olhar aí número de anjo, essas coisas de numerologia, e 10, 10, 10, tá? Ouros, copas, as 2 cartas mais desejadas do tarô. Né? Isso aqui é uma prosperidade, é uma estabilidade material, de materialização, de família, de conseguir chegar, né? Aonde tu queria ter uma base muito sólida, muito firme. E daí, se nós estamos falando aqui de uma família, né, de uma pessoa, uma matriarca aqui que tentou manter os filhos aqui embaixo da asa, né, é como se dissesse, precisou acontecer isso para que ele mesmo encontrasse. Desculpa. Porque aqui nós temos o 10 de copas, que também é a realização emocional, tá? Isso aqui tem que ser buscado por essa pessoa. E não pode ser impedido isso, tá? Tem que deixar quebrar a cara mesmo. Essa é a ideia, né? Não sei se são vocês ou quem são vocês aqui, né? Temos 2 energias aqui, tá? A energia dessa pessoa e dessa, né? Então, essa pessoa meio que impediu, né? Ou tentou impedir disso aqui acontecer, mas é inevitável, né? Como a morte. A morte, ela é inevitável, não tem como a gente fugir disso, tá? É necessário passar por um processo doloroso os processos da vida, né, gente? Que todo mundo tem que viver para crescer, né? E essa carta aqui, né, no meio de 2 cartas tão boas, né, ela é uma carta muito negativa, tá? Aliás, saíram uns 4 10 aqui, hein? Aqui, ela as 2 cartas, né, começa com uma e termina com as 2 negativas, número 10, tá? É como dizer que mesmo quando se encontra, né, o equilíbrio, né, o ápice daquilo que a gente busca, mesmo assim, ainda vão existir invernos, né, ainda vão existir momentos de turbulência, momentos de fazer novas escolhas, de recomeçar, de cair, levantar de novo, né, porque isso faz parte da vida, tá? Mas aqui é uma mensagem de que tenha fé, que acredite, sabe? Que incentive, né? Sejam vocês essa energia aqui que está tentando buscar, mesmo nos momentos difíceis, saiba que tudo passa, né? Os recomeços são difíceis, tá? E eles não são sempre dourados, eles não vão ser maravilhosos o tempo todo. No meio deles ainda vai ter momentos difíceis, né? A gente ainda tem que passar por coisas, né?
tudo é cíclico, né? Tudo vai estar sempre em movimento, tá, na vida. Se vocês forem essa energia aqui, é saber que vocês têm que permitir, né? Que isso é amar também, tá? Permitir que as pessoas, né, que estão ali sob tua, né, sobre a tua tutela, ou seja lá como for, né, elas precisam cair sozinhas, né? Elas precisam fazer suas escolhas mesmo que erradas, elas precisam entender, né, a importância de saber se posicionar, de saber escolher as coisas, né? Saber o que quer da vida e saber que vão ter momentos bons e momentos ruins. E a gente tem que deixar rolar, né? Deixar fluir. Por eles mesmos, né, no caso. Aqui temos a roda da fortuna, né? Aqui tem o 9 de espadas, que é um tormento, né? A pessoa não conseguir ver uma saída. Pode ser qualquer uma dessas energias, tá? Porque essa situação aqui, ela fala de pessoas, qualquer um deles se adequa a tudo que tá acontecendo aqui, tá? Então, não sei quem vocês são aí, mas... Tá? E tem a estrela no fundo. A estrela diz que as coisas vão se acertar, né? Vai dar tudo certo. Né? A roda da fortuna talvez esteja chamando pro deixa o caos acontecer. Né? Inclusive aqui, né? Olha só como sai de cartas que são negativas, tá? Para as cartas mais positivas que tem aqui, né? De sucesso, que a roda da fortuna, o mundo, né? Que seria... O mundo é bem a junção, assim, dessas cartas aqui, tá? O arcano maior que representaria, né? O sucesso desses dois 10. Então, aqui é 10 também. Puxa, quanto 10, hein? Sim, 1, 2, 3, 4, 5. Bastante 10 aí. Dei uma olhada nesses números aí, sei lá. Agora, mês de outubro, né? Semana que vem. De repente, isso aqui é pra outubro, tá? Tem bastante, o próximo signo aqui, tem bastante escorpião aqui, né? Eu falei que tinha aqui o julgamento, né? A morte, a torre. Então, agora divide, né? Outubro, mais pro fim de outubro, então entra o signo de escorpião. Talvez essa revolução toda aqui, essa virada esteja marcada pro fim de outubro, tá? Boa sorte para quem tá envolvido nisso. E é isso aí, muito obrigada. Não esquece de deixar teu like e até semana que vem.